Você sabe o que fazer para mudar o mundo? Veja o que propor como solução para a sua redação do Enem. Olá, olá, meus queridos! Na aula passada, nós vimos as principais estratégias de retomada para o seu texto, a fim de que vocês tenham em mente a função de cada uma das frases da redação do Enem. O nosso texto não é só um amontoado de palavras, cada uma delas tem a sua função e o sentido de estar ali, naquele lugar. E para finalizarmos, falta falar somente de mais uma etapa importantíssima, a proposta de solução. Como nós vimos já em aulas anteriores, a proposta de solução tem 5 partes básicas: o agente, a ação, o meio, a finalidade e o detalhamento. Lembre-se que você terá que escrever 2 propostas, uma para cada problema apontado na tese. E para começar a sua proposta para o primeiro problema, você deve colocar, logo após a retomada inicial do parágrafo de conclusão, o seguinte conectivo de finalidade: para que socorra é fundamental que... E você insere a sua primeira proposta. Já para a segunda proposta, você acrescenta apenas um conectivo de adição, como ademais, além disso ou outro sim, porque você está somando as 2 propostas, certo? E como eu disse, você tem que escrever 2 soluções. Mas isso não é muita coisa? Desse jeito não vai caber na minha redação. Olha o tanto de coisa que a gente já vai colocar no texto. Calma, somente a primeira proposta precisa ser detalhada, a segunda pode ser mais sucinta. Ficou mais tranquilo agora? Ainda não? Então bora ver como isso funciona na prática, que aí eu te garanto que tudo vai ficar mais fácil. Primeiro vamos falar do agente da proposta de solução. Basicamente eu vou listar aqui 5 exemplos para vocês, somente para ilustrar os principais, mas saiba que você pode escolher outros também, caso prefira. Em primeiro lugar, a gente vai falar dele mesmo, do Estado. O Estado brasileiro é composto por 3 poderes: o poder legislativo, que é responsável por criar as leis, o poder executivo, que é responsável pela construção de obras públicas, e o poder judiciário, que é responsável por julgar processos de contas, pessoas e empresas. No caso do poder legislativo, ele é representado pelo Congresso Nacional, pelas câmaras estaduais e pelas câmaras municipais. Já em relação ao poder executivo, nós falamos das prefeituras, dos governos estaduais, dos ministérios e do presidente da República. E por fim, em se tratando do poder judiciário, obviamente referimos aos tribunais, como o Supremo Tribunal Federal, a instância máxima do poder judiciário no país. Para cada tipo de problema, é interessante se lembrar de um órgão diferente. Por exemplo, se tivermos diante de nós um tema sobre a saúde pública no Brasil, nós podemos usar como agente o Ministério da Saúde, órgão responsável pelos hospitais públicos do país. Perceberam uma coisa? Eu não disse que só o Ministério da Saúde é o agente da minha proposta. Eu também detalhei, eu trouxe a sua função, que é ser responsável pelos hospitais públicos do país. Veja que essa é uma excelente estratégia para já deixar a sua proposta bem detalhada. Agora, o próximo agente sobre o qual falaremos é a sociedade. Ela é composta por diferentes camadas sociais, divididas basicamente pela renda que recebem, ou seja, as classes mais abastadas, os mais ricos, e as classes menos abastadas, os mais pobres. Nesse momento, é fundamental que você trabalhe com essa diferença, porque como o Brasil é um país muito desigual, aqui uma proposta de solução que se destine a toda a sociedade certamente será aplicada de maneira diferente nessas 2 classes econômicas, porque de modo geral, o que está sobrando na casa dos mais ricos é o que está faltando na casa dos mais pobres. Por isso, é importante estar atento a esse detalhe para deixar bem explícito para qual grupo a sua proposta é destinada. Em seguida, vamos falar da mídia. Como já mencionamos em aulas anteriores, ela é o 4º poder e responsável não só por informar, mas também alienar e manipular a população. Nesse sentido, ao tratar da mídia, lembre-se de especificar a que tipo de modalidade você está se referindo, a exemplo de jornais, revistas, rádio, televisão e internet. Para cada um desses canais de informação, existe um público diferente e, evidentemente, o tipo de conteúdo que circula em cada um desses meios vai ser diferente também. Daí, é fundamental que você se atente para isso, a fim de conseguir deixar claro o direcionamento da sua proposta. Com isso, você poderia inferir que é dever da mídia trazer mais informações acerca do problema discutido, com o intuito de conscientizar a população.
Agora, para falar da escola, é interessante que você tenha noção sobre qual etapa do ensino você está se referindo. Por exemplo, se é a educação básica, dividida em 3 níveis, o ensino infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, ou se seria o ensino superior, dividido em graduação, mestrado e doutorado. Veja bem, cada um desses grupos representa uma faixa etária diferente, de modo que isso acaba influenciando no direcionamento da sua proposta. Se você pensa em uma transformação social a longo prazo que trabalhe a base da educação, você pode usar como enfoque a educação básica. Mas se essa transformação deve ocorrer de modo mais imediato, com foco na formação de profissionais, deixe o direcionamento do seu agente para a educação superior. Com isso, você vai conseguir trabalhar adequadamente com a esfera educacional. Por fim, menos comum, nós temos a família. A família é um núcleo muito pequeno que, de modo geral, não dá conta das transformações sociais necessárias para abarcar todo o nosso país. Mas há determinados problemas que nem a escola nem o Estado conseguem interferir, por serem demasiadamente íntimos. Por isso, é a família que deve agir. Por exemplo, em relação à temática do ano retrasado do Enem, sobre o estigma contra pessoas com doenças mentais. Aqui, a família exerce um papel importantíssimo que não cabe a mais nenhuma outra instituição, que é oferecer uma base familiar sólida e amorosa para que os indivíduos nessa condição consigam se inserir no meio social e vencer as barreiras do preconceito. O apoio da família é preponderante no sucesso do indivíduo, pois sem o suporte familiar, as pessoas se sentem abandonadas e isso pode desencadear muitas doenças, tais como a depressão. Agora que já tratamos dos principais agentes para sua proposta de solução, nós vamos focar na ação, e aqui toda a criatividade é bem-vinda. De modo geral, os estudantes focam a ação de suas propostas em envios de verbas públicas para o setor que está sendo acometido pelo problema elaborado na frase temática. Mas eu tenho certeza de que você consegue pensar além disso. Seja criativo, pense em como esse dinheiro pode ser utilizado para você deixar a sua ação o mais detalhada e completa possível. Em vez de dizer que o Estado deve destinar mais verbas para a cultura, e em especial o cinema, você pode dizer que o Ministério da Cultura deve elaborar um projeto para a construção de salas de cinema nas principais cidades do Brasil. Veja que isso já traz mais detalhamento e é fundamental para garantir a pontuação máxima nessa etapa. Em seguida, vamos falar do meio. Aqui você vai descrever o modo como a sua proposta deve ser desenvolvida. Nesse sentido, para apresentar o modo, você deve utilizar alguns conectivos específicos, como por meio de, mediante ou por intermédio de. Se você não utilizar esses conectivos, você não vai conseguir deixar claro para o corretor se na sua redação o meio da proposta está evidente. É muito comum que os estudantes façam redações utilizando o gerúndio no lugar do conectivo. Desse jeito. Para que isso ocorra, é fundamental que o Ministério da Cultura elabore um projeto para a construção de salas de cinema nas principais cidades do Brasil, enviando verbas para as secretarias de cultura estaduais. Com o uso do gerúndio, a ideia do meio, do modo da sua proposta, não fica evidente. Seria melhor que você escrevesse assim, por meio do envio de verbas para as secretarias de cultura estaduais. Agora sim ficou muito mais claro. Então, não se esqueça disto. Evite o gerúndio, pois ele não deixa expressa a relação coesiva que você está construindo. E finalmente, para acabarmos os elementos da sua proposta de solução, vamos falar da finalidade. A finalidade, assim como o meio, tem seus conectivos específicos e você pode utilizar os seguintes: a fim de que, com o intuito de e com o objetivo de. Assim, você poderá apresentar com mais clareza qual seria a finalidade da sua proposta, mas cuidado para não confundir finalidade com consequência. É muito comum que vocês já queiram antecipar as consequências positivas da implementação da sua proposta no lugar da finalidade. Mas calma, tudo tem o seu lugar. Por exemplo, a finalidade da construção de mais salas de cinema é que mais pessoas poderão assistir a diversos filmes. Já a consequência é que o acesso ao cinema será democratizado no Brasil. Viram só? É uma diferença sutil, mas muito importante para você colocar tudo no devido lugar. E claro, todas essas etapas devem ser seguidas 2 vezes, uma para cada problema exposto por você na tese da sua redação. E só para encerrarmos com chave de ouro, eu vou falar aqui de um assunto muito importante, porém pouco comentado nas aulas de redação: o uso dos modalizadores.
Os modalizadores são importantes para evitar que você escreva períodos simples na sua redação e te ajudam a construir relações oracionais mais complexas. E o uso deles é bem simples, é só você lembrar que depois do conectivo você deve colocar um verbo aliado à partícula se, desta maneira: logo vê-se que, ou logo observa-se que, ou ainda logo entende-se que. Entenderam a lógica? A lista de modalizadores que você pode utilizar é imensa, porque ela varia de acordo com a quantidade de verbos que você tem no seu vocabulário. Mas calma, que ainda tem muitas construções. Você pode utilizar a construção com o verbo é mais adjetivo, por exemplo. Portanto, é nítido que, ou portanto, é evidente que, ou ainda, portanto, é visível que. Veja que, se existem muitas opções, é sinal de que você não deve repetir nada. Lembre-se sempre de usar os modalizadores depois do conectivo, para deixar bem mais elaborada as relações de coesão, sequencial e referencial da sua redação. Enfim, meus queridos, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o meu método de ensino, que já garantiu notas acima de 900 para todos os meus alunos. E com vocês não vai ser diferente. À medida que vocês forem absorvendo as informações que eu trouxe nas nossas aulas e forem treinando semanalmente as redações argumentativas, vocês estarão preparados para concretizar esse objetivo. Infelizmente, eu já vou ter que me despedir. Mas vamos nos falando. Se você quiser tirar mais dúvidas sobre redação, entre em contato comigo. Deixe uma pergunta nas minhas redes sociais que nós vamos juntos lapidar a sua evolução em redação. Chega de estagnação, agora é o momento de vocês crescerem e brilharem na hora da prova. Fica aqui não só o grande abraço do Murilov, como também uma boa sorte na sua caminhada. Muito sucesso e se preparem, porque o nome de vocês já está na lista de aprovados. Falta só vocês fazerem a prova.